Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou a Luísa Mariana, mas você também pode me chamar de Luma. Eu estou aqui com a minha camisa do Brasil, porque hoje tem Jogo do Brasil, e eu espero que no momento que eu postar esse vídeo, o Brasil ainda esteja na Copa, né? Vamos torcer muito que o Hexa venha esse ano. O tema do vídeo é uma conversa honesta sobre carreira de modelo. Esses dias eu tava olhando o Instagram e eu passei por um post do perfil Models Manifest que eles falam sobre a depressão na carreira de modelo. Então, eu vou lendo com vocês o post porque eu achei ele muito bom e me inspirou a fazer esse vídeo. Eu vou lendo com vocês o post e vou falando os meus pensamentos, né, a minha opinião, ou talvez explicando melhor o tópico. Aí, antes de começar, eu só queria deixar uma coisa bem clara. Eu tenho completa consciência de que no mundo existem trabalhos 1000 vezes piores que pagam uma mixaria, tem gente aí se matando de trabalhar para ganhar um salário mínimo, né? Levando horas e horas para ir e voltar do trabalho. Mas a questão é que o vídeo não é sobre isso. Não é sobre quem tem o pior trabalho, não é sobre quem sofre mais. O tópico do vídeo é a carreira de modelo e as suas problemáticas envolvidas, né, nessa profissão. Então, só para deixar claro, tenho consciência disso, mas o tópico não é esse. Bom, então vamos começar. Eles começam um post escrevendo a depressão na carreira de modelo. É em inglês, mas eu traduzi. As fotos podem parecer perfeitas, a realidade constantemente não é. Todos pensam que estou vivendo o sonho. Você viaja, você faz campanhas, você posta fotos lindas, mas ainda assim, por trás das câmeras, muitas modelos sofrem de solidão, pressões e exaustão emocional. Então aqui, eles já começam falando, né, que tudo pode parecer perfeito, as fotos que a gente posta são perfeitas, mas que nem sempre é assim. Basicamente, o que eles escreveram é isso mesmo. A gente viaja, né? A gente faz campanha, a gente posta um monte de fotos e os resultados dos trabalhos, que é sempre tudo muito bonito, é sempre tudo muito glamuroso, muito legal, sabe? Poxa, viajar pra fora e tal. Então, isso faz as pessoas pensarem que a gente vive uma vida perfeita, que a gente vive a vida dos sonhos. De fato, é um sonho, de fato, a gente vive uma vida dos sonhos. É o sonho de muita gente, desde pequeno, ser modelo, viajar para fora, trabalhar fora do Brasil como modelo. Mas a realidade é que não é sempre tudo muito perfeito, sabe? Aquele trabalho que a gente posta ali, que tá perfeito, tá lindo, tá maravilhoso, muitas vezes por trás das câmeras a gente tá, assim, exausta, nossa saúde mental tá horrível, nossa saúde física tá horrível. Eu já tive trabalhos em que eu postei, assim, o resultado do trabalho é incrível, todo mundo me elogiou, tá tudo muito lindo, muito legal, mas eu passei as 8 horas do trabalho sem poder ir no banheiro, sem poder comer, e foi isso. Eu passei o trabalho inteiro em pé, ali, sem ter um intervalo, sem ter nada, mas o resultado ficou incrível. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo parece muito perfeito, sabe? Tudo parece muito bonito, mas por trás dessa beleza, desse glamour todo, sempre tem, não quero falar muito sofrimento, mas sempre tem dificuldade, sempre tem coisas que a gente costuma não mostrar muito para os outros, né? Eu acho que isso é uma coisa normal também da rede social, a gente procura mostrar o melhor, né? A gente não vai mostrar os perrengues, as coisas chatas, apesar de que eu tento trazer isso sempre aqui, né, no YouTube ou no meu daily, eu tento trazer essa parte ruim também, porque, cara, não é só flores. Essa é a verdade, não é só flores. E outra questão também, né, dessa coisa toda de parecer tudo muito perfeito, porque a gente posta foto bonita, a gente viaja bastante, é que as pessoas de fora dessa indústria acabam acreditando fielmente de que tudo é perfeito. E quando alguém reclama, elas ficam, poxa, mas você viaja, você posta foto linda e, sabe, acaba que as pessoas de fora acreditam nesse sonho perfeito que, na verdade, não existe. Mas, enfim, vamos adiante. A indústria pode fazer você se sentir isolada. Você está constantemente se mudando, constantemente encontrando novas pessoas, constantemente recomeçando. Estar rodeada de pessoa nem sempre significa se sentir conectada. Cara, isso aqui é simplesmente muito verdade. É o que eu tava falando esses dias pro meu namorado, que eu tava tendo um mini surto, assim, né? Eu falei, poxa, toda vez que eu vou pra China, eu me sinto muito sozinha lá, eu me sinto solitária, me sinto, sei lá, abandonada. Eu tenho amigas na China e eu agradeço muito pela amizade que eu tenho com elas, porque se não fosse isso também estaria muito pior. Mas assim, estar constantemente longe
do seu namorado, dos seus amigos, da sua família, do seu gato, da sua casa, de tudo, faz você se sentir muito isolada, faz você se sentir muito sozinha. E as pessoas se enganam quando elas pensam que por a gente estar sempre rodeada de muito modelo, muita gente, sempre conhecendo novas pessoas de vários países e blá blá blá, faz as pessoas acreditarem que a gente não se sente sozinho, que a gente não tá sozinho, porque afinal a gente tá rodeada de um monte de gente, como é que a gente pode estar se sentindo sozinho? Só que essa coisa de você estar constantemente mudando, constantemente encontrando novas pessoas, faz com que você não tenha muita chance de criar conexões com essas pessoas que você encontra. Então acaba que é sempre tudo muito temporário, tudo muito assim, superficial, sabe? Você conhece a pessoa, mas você não cria laços profundos. Então, estar rodeado de pessoas realmente não significa que você tem conexões com essas pessoas. E o próximo é a rejeição. Rejeição se torna parte da sua rotina diária. A maioria das pessoas tem experiências ocasionais de rejeição. Modelos passam por rejeições diversas vezes por mês. A pessoa escreveu por mês, mas eu diria diariamente, né? Com o tempo, repetidas rejeições podem começar a afetar seu valor pessoal se não tomar cuidado. Realmente a rejeição, ela faz parte da rotina de uma modelo. Se uma modelo vai falar sobre rotina, ela tem que falar sobre rejeição, porque diariamente, principalmente se você estiver em um país onde tem mais castings, né, diariamente você vai ser rejeitada, não tem como você passar em todos os castings, não tem também como você entrar em todas as agências. Então a rejeição, ela faz parte do cotidiano da modelo. O problema entra quando a modelo começa a pegar essas rejeições e transformar isso em algo dela, em algo pessoal dela. Por exemplo, eu ser rejeitada todos os dias não significa que eu sou uma má pessoa, não significa que eu não tenho habilidades, não significa que eu não sou boa em nada. Como eles falam aqui, isso começa a afetar o seu valor pessoal, então você começa a questionar, poxa, se você sabe fazer alguma coisa. Eu mesma já me questionei várias vezes, cara, será que eu sou boa em alguma coisa? Porque quando você passa por um período onde você não consegue trabalhos, você está constantemente sendo rejeitada, você começa a se perguntar, cara, eu acho que eu não sei fazer merda nenhuma. Então, para as minhas modelos que me assistem, que estão começando na carreira, ou talvez estão passando por um período aí de várias rejeições, você não pode medir o seu valor pelo número de rejeições que você recebe. É simples assim, simplesmente você não pode misturar uma coisa com a outra. Bom, e mais ou menos nesse assunto aí de valor, né, eles escrevem: seu valor está constantemente sendo avaliado. Medidas, fotos, castings, comentários. Quando sua carreira depende da sua aparência, é fácil de confundir seu valor com a sua aparência, mas não são a mesma coisa. Bom, aqui eles falam de valor também, né, e dessa vez é o seu valor sendo medido pela sua aparência. Nosso instrumento de trabalho na carreira de modelo é o nosso corpo, é a nossa aparência, mas você não pode, mais uma vez, você não pode deixar com que o seu valor pessoal seja medido através da aparência. Por mais que a sua ferramenta de trabalho seja o seu corpo, seja a forma como você se parece, né, a sua aparência, você não pode medir o seu próprio valor com isso, simplesmente não tem como, você não é só um corpo, você não é só a sua aparência. Eles falam aqui de medidas, fotos, castings, comentários, né, medidas principalmente, assim, quando você tá acima das medidas ou muito abaixo, né, que sua agência tá te cobrando aí pra você ficar com medidas melhores, você não pode achar que todo o seu valor, todas as suas habilidades, tudo aquilo que você depende do tamanho do seu quadril. Eu já passei por isso, eu sempre tenho problema com o meu quadril, ele sempre tá acima das medidas, né, que as agências pedem, e muitas vezes eu já me questionei e falei, cara, não vou ser nada, entendeu? Eu não vou conseguir, não vou ter sucesso nessa carreira, não vou ser nada, porque o meu quadril tá, sei lá quantos centímetros a mais. Mas assim, eu não vou ser injusta, não vou dizer que é fácil também. Imagina todos os dias você passar por rejeições e comentários dizendo que você tá acima das medidas, que o teu cabelo não tá bom, teus dentes não tão bons, porque eu já passei por isso, já falaram, teus dentes não tão brancos o suficiente, sabe? Você vai ouvindo comentários sobre sua aparência que antes você nem percebia. Então, assim, não vou ser injusta dizer que ouvir tudo isso todos os dias é fácil de engolir, de diluir, não é, mas você precisa trabalhar isso em você mesma, você precisa
encontrar o seu valor para que essas coisas não te atinjam tanto. Quando você sabe quem você é, ninguém pode te dizer o que você é ou o que você não é. Seguindo adiante, eles falam um pouco de redes sociais. Eles escrevem: redes sociais pioram isso. Você vê outros modelos pegando campanhas, desfilando, assinando os contratos. O que você não vê são suas dificuldades, suas dúvidas e seus contratempos. Comparação é constantemente baseada em informações incompletas. Bom, essa última frase aqui diz tudo, né? A gente tem essa constante vontade de se comparar com os outros. A gente gosta, né? Parece, de se comparar com os outros, mas é sempre baseado em informações completas, porque a gente não sabe a vida toda da pessoa. Eu acho que isso serve até com blogueiras, né? Com influencers, onde a gente vê o que elas postam e é tudo sempre muito lindo, tudo muito perfeito, e a gente se pergunta, poxa, eu não sou assim, não consigo ser assim, sempre se comparando, sabe? Mas a gente não tem a mesma vida, a gente não tem as mesmas coisas, as mesmas condições. Fora também que a gente não tem 100% da vida da pessoa. E isso serve para a carreira de modelo também. Eu muitas vezes me comparei com modelos que ficava, poxa, ela pegou tal marca, fez tal trabalho e não sei o quê. Mas no fim do dia eu não tinha nem a mesma aparência que o modelo, nem o mesmo perfil, nem o mesmo corpo, nem a mesma altura, nem a mesma agência, não estava às vezes nem no mesmo lugar. Então são comparações injustas que fazem com que a gente sempre saia perdendo. Eu não sou psicóloga, tudo que eu falo aqui é sobre minha experiência, mas eu digo assim que a comparação, ela faz com que a gente sempre tenha o sentimento de derrota, porque a comparação não é justa. Então, novamente, para as minhas amiguinhas modelos que estão começando agora ou que já estão nessa carreira, vamos parar de se comparar com a coleguinha ali, porque, cara, não é a mesma vida, não é o mesmo perfil, não é a mesma coisa. Vamos focar no nosso. Às vezes a coleguinha ali, ela tá conseguindo trabalhos incríveis, mas sabe lá se ela não tá vivendo uma depressão profunda ou, não sei, tá triste. A gente não tem a vida inteira da pessoa, então não é justo com a gente querer sempre se igualar aos outros. Sucesso não traz felicidade automaticamente. Muitas modelos passam anos correndo atrás do próximo trabalho, a próxima campanha, o próximo avanço. E então descobrem que a conquista por si só não resolve problemas mentais profundos. Bom, esse aqui é aquele famoso, sabe, ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira, porque daí eu vou ficar feliz. Quando eu estiver morando em tal lugar, eu vou ficar feliz. Quando eu estiver fazendo tal coisa, eu vou ficar feliz. Quando eu pegar trabalho de tal marca, aí eu vou ficar feliz. É aquela velha história, né, da gente sempre esperando algo acontecer, esperando tal dia chegar, esperando tal lugar para daí se sentir feliz. Eu acredito que a gente não pode depender de uma coisa específica para trazer felicidade pra gente. Quando a gente se sente infeliz, não é uma ocasião, não é um dia, não é um lugar que vai trazer felicidade pra gente. É claro que o cenário pode mudar, pode melhorar, né? Tem lugares que eu não gosto de morar e tem lugares que eu gosto. Então, assim, claro que o cenário ali vai ajudar, só que a gente não pode colocar toda a nossa felicidade dentro de um trabalho específico, dentro de algo específico. Se você se sente constantemente triste, constantemente para baixo, você não pode esperar que uma coisa específica aconteça para que você melhore. Você precisa trabalhar isso antes em você. Talvez você esteja precisando de terapia. E não é vergonha fazer terapia. É muito necessário, até porque se você tá sempre esperando algo acontecer ou alguma coisa específica acontecer para você se sentir um pouquinho feliz, alguma coisa dentro de você não tá muito certo. E assim, eu mesma também já pensei várias vezes, poxa, se eu conseguir tal trabalho eu vou ficar muito feliz. Eu conseguia tal trabalho, ficava muito feliz, mas era uma felicidade assim muito rápida, sabe? Acabava em segundos. Assim que eu saía do trabalho, eu falei, poxa, fiquei feliz, mas não resolveu o meu problema. Burnout é mais comum do que as pessoas pensam. Viagens constantes, pagamentos imprevisíveis, pressão para performar, pressão para se manter relevante. Até mesmo paixão pode ser exaustivo sem descanso. Então sim, galera, modelos também têm burnout.
Muitas modelos acreditam que se elas estiverem paradas, descansando, isso é perda de tempo, que elas precisam estar trabalhando. Ai, se eu tô um dia sem trabalhar, eu não tô ganhando, então não tá certo isso, eu preciso trabalhar todos os dias. Gente, descanso é essencial. Fora que o burnout vem também justamente dessas questões que eles abordaram aqui, viagens constantes, ou seja, você está sempre mudando de ambiente, você se adapta àquele ambiente, aí você viaja de novo, pagamentos imprevisíveis, você nunca sabe quando vai estar recebendo, se vai estar recebendo. Muita gente fala, modelo ganha muito bem. Depende. Depende, tem modelo que ganha muito bem, tem modelo que não ganha nada. Tem modelo que ganha muito bem em um mês e não ganha nada no outro. E isso gera uma ansiedade na gente, gera um estresse muito grande, porque às vezes você tá muito bem, você tá com o seu estilo de vida muito bom, você tá ganhando bem, você tá trabalhando bem. E aí um segundo depois você não trabalha nada, o seu dinheiro começa a acabar, você não tá ganhando nada e você tem que, sabe, se preocupar em ganhar de novo alguma coisa, trabalhar de novo. Então é sempre uma coisa muito imprevisível. Você não sabe se vai ganhar, se vai ganhar, se não vai ganhar, quando você vai ganhar, porque tem também, né, no Brasil, não sei em outros lugares, mas no Brasil você tem um prazo ali para ganhar daqui 30, 60, 90, até vir já 120 dias. Então é algo que gera muito estresse, o que contribui, né, para esse burnout. Cara, pressão para performar, que eles escreveram aqui, eu consigo pensar muito, pressão para se manter relevante também, eu consigo pensar muito, assim, nessa coisa de você sempre precisar ser uma modelo, sempre precisar parecer uma modelo. Quando eu comecei a ser modelo, a minha agência fez uma reunião e eles falaram, assim, que a gente tinha que cuidar muito com o que a gente posta nas nossas redes sociais. Não estavam mentindo, porém, eles começaram a falar assim, você não pode postar que tá comendo um hambúrguer, você não pode postar foto com gente feia. Eles falaram isso pra gente. E aí, cara, isso pra mim entra nessa questão de pressão pra performance. Parece que eles querem que sua identidade vire ser modelo. Você precisa o tempo todo parecer uma modelo. O seu estilo de roupa precisa ser o estilo de modelo. Suas postagens precisam ser estilo de modelo. Você tem sempre essa pressão de ser uma modelo. E essas coisas todas, elas se embaralham na nossa cabeça e faz com que a gente chegue um momento e surta. Então a minha dica aqui é descanse. Se você é modelo, se você se sente culpada por não estar trabalhando, cara, descansa, seu corpo tá precisando, sua mente tá precisando, se desliga às vezes um pouco dessa coisa de ser modelo. Eu acho que a gente não precisa performar o tempo todo para conseguir trabalhar bem. Bom, esse tópico agora é um pouco polêmico, é um dos pensamentos mais perigosos. Eu deveria agradecer, então eu não deveria me sentir desse jeito. Você pode ter sucesso e ainda assim ter dificuldades. Você pode ter oportunidades e ainda assim precisar de suporte. Ambos podem ser verdadeiros. Bom, esse tópico é polêmico porque eu vou trazer aqui uma situação para vocês para exemplificar, né, para explicar melhor. Um tempo atrás eu vi um vídeo da Luísa Perotti no TikTok onde ela tá trabalhando fora e aí ela fala o quanto ela é grata, né, poxa, ela viajou só para esse trabalho, aí ela tinha um dia livre, ela passeou, e aí no trabalho eles falaram, se você estiver cansado você pode pedir para descansar, se você quiser um café, a gente traz um café, e sabe, foi falando dessas coisas boas, assim. Mas a minha questão aqui não é com a Luísa e não é com o vídeo dela, mas sim com os comentários desse vídeo. Tinha alguns comentários das pessoas falando assim, tão legal você ser agradecida, vejo modelos aqui no TikTok que postam só reclamando de tudo e blá blá blá. Teve alguns comentários nesse estilo, assim, falando que as outras modelos são ingratas e que elas só reclamam e tal. Galera, vocês têm que entender que a Luísa Perotti está em outro patamar. Ela é uma exceção e não é a regra. O que aconteceu com a Luísa, né, assim, o sucesso dela não é o que acontece com a maioria das meninas. A maioria das meninas acabam sendo modelos ali que trabalham para fast fashion, lookbooks e e-commerce, coisas assim, mais simples, digamos assim. Não queria usar a palavra simples, mas são trabalhos mais simples, não são grandes marcas, não são grandes campanhas. A maioria das modelos são assim. Eu sou assim, eu sou uma modelo que trabalha para coisas medianas, coisas simples. E esse tratamento que a Luísa Perotti tem eu vejo, ela viaja de executiva, ela fica em hotéis maravilhosos que eu vejo que ela posta no TikTok,
O trabalho, né, que ela fala que, quando eles vêm me aquecer, ela fala isso no vídeo também, quando eu tô com frio eles vêm me aquecer, tem alguém com aquecedor, eles perguntam quando eu quero um intervalo. Gente, isso acontece com modelos do nível dela, não com modelos do meu nível, né, um nível mais inferior ao dela, né. Eu não sei se eu tô usando as palavras certas aqui, eu tô achando que eu tô usando umas palavras que tá deixando a gente muito pra baixo. Mas enfim, como eu falei, a Luísa Perotti está em outro nível. Ela tem esse privilégio de poder descansar a hora que ela quiser. Ela tem o privilégio de ficar num hotel bom. Ela tem condições boas porque ela é uma modelo famosa. Ela tá, hoje em dia, entre uma das melhores modelos do mundo. Mas as outras modelos não têm esse mesmo tratamento. Então, para as pessoas dos comentários que falaram que a gente é ingrata, não é questão de ser ingrata, é questão de que são realidades diferentes. Eu, por exemplo, um trabalho que eu fiz ali, que eu passei 8 horas sem ir no banheiro, sem comer, eu não tinha o luxo de pedir para fazer um intervalo. Eu tinha que terminar o trabalho, eles queriam que eu terminasse antes de parar. Eu não podia parar, não podia almoçar, eu tinha que fazer ele inteiro. Eu fui almoçar 4 e pouco da tarde quando eu terminei o trabalho. E aí também eu fui no banheiro. Já tive trabalhos em que eu viajei para outra cidade, né, lá na China. Eu cheguei no hotel, o hotel era horroroso. Eles tinham me colocado no quarto mais barato daquele hotel, ou seja, o hotel tinha quartos um pouco melhores, mas o cliente escolheu me deixar no pior, que era sujo, tinha cheiro de mofo, era embaixo, assim, de um viaduto, sabe? Da janela as pessoas conseguiam me ver. Eu desci de volta, né? Eu subi, nem lembro mais direito. Eu fui de volta pra recepção e eu paguei do meu próprio bolso pra ter um quarto um pouco melhor. Eu falei, cara, sem condições dormir aqui. Um lugar horroroso, assim. Não ia matar o cliente se ele pagasse um tiquinho a mais, porque eu nem paguei tanto a mais. Paguei um tiquinho só, mas o quarto era um pouco melhor. Então, assim, eu entendo que muitas vezes nós, modelos, a gente tem esse sentimento de culpa. A gente acredita que a gente deveria ser grata por tudo, porque senão, poxa, olha tudo que você vive, olha todas as experiências que você tem, você não tá sendo grata. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que saber reconhecer os nossos privilégios e os pontos bons dessa carreira é muito importante. Eu acho que é importante a gente ser grata por tudo de bom que acontece com a gente, ou quando a gente tem um pagamento bom, quando a gente viaja para fora. Mas eu acho válido também reconhecer pontos negativos e trazer isso para as pessoas. Porque as pessoas de fora, elas não veem a realidade, elas não vivem aquela realidade. As pessoas de fora gostam da fantasia da carreira perfeita de modelo. As pessoas de fora gostam de ouvir a Luísa Perotti falando sobre tudo que deu certo na carreira dela, porque é isso que eles almejam também. Mas eu acho que isso é enganar a si mesmo, principalmente quem pretende seguir nessa carreira. Eu acho que você se enganar e achar que a sua vida vai ser igual a da Luísa Perotti é um tombo, E não me levem a mal, você pode ser como a Luísa Perotti, você pode chegar onde ela chegou, todo mundo pode. Todo mundo é possível chegar lá. Porém, você tem que manter em mente que isso é muito mais difícil. Você precisa estar preparada para lidar com a realidade dessa carreira. E não simplesmente pensar em tudo como um sonho maravilhoso e que tudo vai ser assim. Porque quando não acontecer dessa forma, o tombo vai ser grande. E você vai ficar frustrada. E é capaz de você simplesmente não aguentar e desistir antes mesmo do que você achava. Bom, eu acho que esse tópico pesou um pouquinho o meu vídeo, né? Não sei se eu parecia aí um pouco frustrada, mas na verdade não, eu acho que é só a realidade mesmo. Claro que eu gostaria muito de estar no patamar da Luísa Perotti, mas eu não estou, não tenho a altura dela, não tenho o corpo dela, sabe? Eu não sou do mesmo perfil que ela, é por isso que eu trago de volta a questão da comparação. Não tem nem como eu me comparar a Luísa Perotti, que a gente não tem o mesmo perfil, a gente não tem o mesmo cabelo, a gente não tem a mesma altura, a mesma medida, nada. Ela trabalha no fashion, trabalha no comercial. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que quem é de fora e tá vendo esse vídeo, gente, vocês não têm noção do que acontece. Vocês não podem culpar uma modelo por vir na rede social reclamar de algo que aconteceu com ela, porque ela não tá vivendo a mesma realidade da outra modelo ali que vocês estão vendo que não tá reclamando, sabe? E se você é modelo, tá começando agora, também tenha isso em mente.
Luísa Perotti está em outro patamar, ela é a exceção e não a regra. É claro que é super possível você chegar onde ela chegou, mas ter o pé no chão, ter consciência das coisas é importante. E, gente, quem é de fora, vamos parar de querer saber mais do que quem é de dentro dessa carreira, tá? Eu concordo que tem modelos que só reclamam, inclusive já conheci modelos que só reclamavam e é tenebroso, é horrível, é irritante. Mas eu também conheço a maioria dos modelos que eu sei, elas sabem agradecer quando tem que agradecer, sabem reclamar quando tem que reclamar. Enfim, vamos adiante, né? Espero que vocês não me cancelem por essa outra parte ali do vídeo. Mais uma vez, deixando bem claro, porque a galera da internet gosta de distorcer as coisas. Não foi uma crítica a Luísa Perotti, foi uma crítica às pessoas dos comentários daquele vídeo dela. E mais pro final do post eles escrevem: o que ajuda? Construir amizades genuínas, manter uma vida fora da carreira de modelo, cuidar da sua saúde física, falar abertamente sobre suas dificuldades, procurar ajuda profissional quando necessário. É realmente isso aqui, não tiro nem coloco nada. Construir amizades genuínas é muito importante, você precisa ter amigos, você precisa ter com quem conversar, você precisa ter pessoas que vão te ajudar. Na verdade, a única coisa que eu incluiria também é você ter amizades fora da carreira de modelo. Ter amigos que não são modelo. Ao meu ver, você precisa ter um ciclo social que não envolva só a carreira de modelo. Eu acho muito importante, eu tenho amigas modelos, mas eu também tenho amigos que não são modelos, que são completamente fora desse ramo, e eu acho muito bom, porque às vezes eu preciso me desconectar, né? Eu preciso conversar com amigos e que não seja sobre esse assunto, que é, né, o que eles falam até aqui, manter uma vida fora da carreira de modelo. Isso aqui é extremamente importante. Eu demorei um pouco para entender isso, mas eu acho que a sua identidade ser modelo, você é só modelo e a única coisa que você faz é ser modelo e falar sobre modelo e tudo gira em torno de modelo, não faz bem. Você precisa ter uma vida fora, você precisa se desconectar disso de vez em quando. Você precisa ter hobbies que não envolvam, né, nada da carreira de modelo. Você precisa criar coisas, fazer coisas, apagadamente de vez em quando, se desligar um pouco desse mundo. Cuidar da sua saúde física, né? Não preciso nem dizer. Chega, deu, já passou da época de fazer 1000 loucuras para entrar nas medidas que a agência pede. Assim, já tá brega, sabe? Chega de destruir a nossa saúde física pra entrar num padrão ali que a agência quer, que o cliente quer. Teve um cliente uma vez na China que pediu para eu emagrecer 5 quilos. E o trabalho seria uns 4 dias depois. A minha agência falou: ai, desculpa, mas o cliente falou que até o trabalho, que é 4 dias depois, você precisa perder 5 quilos. Gente, não. Sinto muito, eu não vou perder 5 quilos em 4 dias. Eu não vou deixar o meu corpo passar fome para fazer um trabalho. Não vou. Você precisa cuidar da sua saúde física. Então, assim, se você precisa emagrecer ou precisa ganhar medidas ou alguma coisa assim, não faça de forma não saudável. Faz da forma saudável. Você vai precisar do seu corpo depois da sua carreira de modelo. Sua carreira de modelo não é infinita. Por mais que você passe muito tempo sendo modelo, porque hoje em dia é super possível, você não vai ser modelo para sempre. Você vai precisar do seu corpo, você vai precisar da sua saúde depois que a sua carreira acabar. Você vai ter uma vida depois da sua carreira. Últimos 2 tópicos, né, que é falar abertamente sobre suas dificuldades e procurar ajuda profissional quando necessário. Isso aqui é o que é e é isso. Se você tá passando por um momento difícil, se você percebe que você tá ficando pior, não tá resolvendo, que você tá só procurando felicidade nos trabalhos, né, você precisa de ajuda profissional ou conversa com seus amigos, conversa com seus familiares que você confia, mas procura ajuda profissional se isso for preciso. Sua carreira não é a sua identidade, você é mais do que seu portfólio, suas medidas, seus trabalhos, seus seguidores. Ser modelo é algo que você faz, não algo que você é. Isso aqui entra mais naquele tópico, né, de você medir o seu valor através das suas medidas, através das suas fotos, dos comentários que você recebe, né? E eu não poderia concordar menos ou mais, ou não sei. Ser modelo é algo que você faz e não algo que você é. Ser modelo é a sua profissão, é o seu trabalho, não é quem você é. Você não deveria se enxergar 100% do tempo como modelo. Você
precisa ter uma vida fora disso, você precisa ter uma personalidade fora disso. E ser modelo é o seu trabalho, é algo que você faz, não te define, não define o seu valor. E você não pode deixar que isso seja o único ponto da sua vida. Você não pode simplesmente ser só uma modelo, porque você não é. Esse é o seu trabalho, não é quem você é. Bom, e por último, a verdade que todo modelo precisa ouvir. Sua saúde mental importa mais do que qualquer campanha, desfile ou contrato. Nenhuma oportunidade vale a pena perder a si mesma. Proteja sua mente do mesmo jeito que você protege a sua carreira. Essa história de, tá valendo tudo. Não tá valendo tudo. Segue a mesma lógica da saúde física, sua saúde mental precisa de você, sua mente, sua cabeça, seu psicológico vai precisar de você depois da carreira de modelo, vai precisar de você agora também na carreira de modelo. Então, assim, não tá valendo tudo. Destruir sua saúde mental para conseguir um trabalho, para conseguir uma agência. Não é assim. Se a partir do momento que para conseguir algo na sua carreira você precisa destruir quem você é ou destruir o seu psicológico, aquilo não vale mais a pena. Se você precisa se perder para conseguir algo na sua carreira, não vale mais a pena. Essa carreira, infelizmente, não é para sempre, ela não vai durar para sempre, você não vai ser modelo até os seus 100 anos de idade. Então, assim, você não pode simplesmente ferrar com tudo em você, no seu corpo, na sua mente, para conseguir algo que vai ser temporário. Eu já tenho trabalhos que eu já nem lembro mais que eu fiz, mas momentos comigo mesma, a minha vida, a minha saúde mental, tudo tá sempre aqui comigo. E isso, com certeza, é mais importante do que qualquer outro trabalho. Então, pra galera novinha que está começando agora, né, 17, 16 anos, que eles adoram pegar umas modelos novinha pra começar, eu mesma comecei com 17. Gente, não tá valendo tudo, não destruam a sua saúde mental por causa disso. Você consegue pegar trabalhos bons, você consegue fazer desfiles bons, sem precisar ferrar a sua cabecinha. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês não tenham talvez ficado magoados comigo, por eu ter sido, não sei, negativa ou sincera demais, mas eu gosto de trazer a realidade sobre essa carreira, não é mil flores, não é mil flores. Enfim, não é mil maravilhas, não é tudo perfeito, tem suas problemáticas e, novamente, né, tem modelos que eu acho que estão aptas a reclamar de algumas coisas, porque nem tudo é perfeito, nem tudo é tão bom. Novamente, não ataquei Luísa Perotti. Estou falando das pessoas do comentário. Eu tenho medo de tomar um cancelamento por algo que eu não fiz ou que as pessoas não entendem direito, porque na internet tá cheio de gente que interpreta tudo errado, né? Mas eu confio nos meus inscritos, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre a carreira de modelo, posso tentar trazer também. E é isso, muito obrigada por assistir. Beijo, até o próximo vídeo. E para provar para vocês que eu não só reclamo, talvez eu possa trazer um vídeo falando sobre as partes boas e maravilhosas que é ser modelo.